A gente vai falar agora de uma doença chamada ceratocone. Ela afeta os olhos de aproximadamente aí 3% da população mundial. E pode, em alguns casos, ser desenvolvida por quem tem o hábito de coçar muito os olhos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o médico oftalmologista Wilson Moreira da Martini Júnior. Tudo bem, doutor? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Bom, uma coisa que assustou foi isso, né? Você vê que a própria pessoa pode provocar a doença, é isso, doutor? Exatamente. Na verdade, o ceratocone é uma doença que tem aumentado em prevalência no nosso meio. Ela tem alguns fatores que influenciam, como a parte genética, né? Então, a pessoa tem uma predisposição associada, ao, como você mesmo mencionou, ao hábito de coçar. Então, na verdade, não é só a pessoa querer, vamos dizer, embora ninguém queira isso, né? Ela tem que ter predisposição para desenvolver a doença. Tá? E o ceratocone hoje em dia é uma doença que está se tornando mais prevalente, tá? No nosso meio, devido à poluição, devido a hábitos que a gente adquiriu de uso de eletroeletrônicos, etc. Então tudo isso tem contribuído. A gente pode mostrar que o senhor trouxe, né, um modelo de... Eu trouxe um modelo do olho humano aqui, né, só para a gente entender um pouquinho. O ceratocone é uma doença que afeta a córnea. A córnea é essa parte transparente que a gente tem aqui na frente dos olhos. Tá? Ela tem esse formato aqui, né, curvo aqui na frente, e é uma curvatura bem regular, como se fosse uma bola. Imagine uma bola de futebol que você corte ela, e toda ela, aquela parte que você cortou, ela tem uma curvatura homogênea. Tá? O ceratocone, ele deforma isso. Então ele faz a curvatura que era certinha fazer um bico. E aí esse bico, esse cone, né, por isso do nome, faz com que a pessoa sinta dificuldade de enxergar, que muitas vezes não pode ser corrigida com óculos. Tá? Precisando outras formas de tratamento. O que dá para fazer para tratar, então, o ceratocone? Tá. O tipo do tratamento vai depender basicamente do estágio que ele esteja, né? Um ceratocone diagnosticado no início, que não evolua, se a pessoa tiver uma boa visão, ela vai simplesmente corrigir com óculos, ou às vezes nem isso. Se ele está evoluindo, muitas vezes é necessário um tratamento para se estacionar, parar essa progressão, que a gente chama de crosslinking. É um tratamento que endurece a córnea, para que ela não continue crescendo de uma forma irregular. Tá? Se essa córnea estacionada ou não, não estiver permitindo uma visão satisfatória com óculos, a gente usa outros tratamentos. Por exemplo, a lente de contato, que nesse caso, na grande maioria das vezes, necessita ser a lente de contato rígida. Por quê? Porque se for uma lente de contato gelatinosa, ela se molda à irregularidade da córnea, fazendo com que a pessoa não tenha uma visão boa do mesmo jeito. Funciona. Tá? Então, uma lente rígida muitas vezes. E as pessoas que têm ceratocone, na grande maioria, têm alergia. E colocar uma lente de contato de olho numa pessoa com ceratocone nem sempre é uma tarefa fácil. Então exige uma série de cuidados, de orientação e de planejamento. Casos mais avançados ainda, ou que não melhorem com a lente, aí é cirúrgico. Aí, dentre as opções de cirurgia, tem o anel de Ferrara ou anel intracorneano, dependendo da opção do médico, né, que se coloca dentro dessa região. Ela tem uma grossura, então se coloca para tentar modificar e arrumar o formato do caso da córnea, ou então, em casos que não é possível fazer o implante do anel, faça o transplante de córnea mesmo, estágio mais avançado. Pode chegar a isso, então. A principal causa hoje de transplante de córnea no Brasil, e acredito que no mundo, é o ceratocone. Olha só, a gente não tem noção dessas coisas, exatamente, né? E é algo muito comum, às vezes a gente não se dá conta por no dia a dia não perguntar, etc. Mas se começar a perguntar, vai perceber que tem muita gente por aí que tem ceratocone. E o que a pessoa sente, doutor, para saber se ela tem alguma coisa assim? Então, um dos principais sintomas comuns a todas elas é embaçamento visual, sensibilidade aumentada à luz, e esses sintomas são piores no final do dia, quando está escurecendo, porque o ceratocone, geralmente, fica um pouco mais inferior aqui na córnea. E quando está escurecendo, a nossa pupila dilata. E aí essa região que tem o problema fica mais sensível à luz, fica mais exposta à luz que vem de fora. E aí essa luz, ao agir aqui nessa córnea, acaba difratando, acaba espalhando e causando esses sintomas de desconforto. E o embaçamento, a dificuldade visual, aquela pessoa que às vezes vai, fui no oftalmo, fiz um óculos, mas não ficou bom, aí vai no outro, não ficou bom. Às vezes o oftalmo não fez o exame, não fez o diagnóstico, essa pessoa está tentando corrigir um problema de uma forma equivocada. É isso que eu ia te perguntar. Não é qualquer consulta, então, tem que ser uma consulta mais específica para saber se a pessoa tem ou não. Na verdade, tudo começa com a consulta básica, sim, também, porque através dela o oftalmo tem como suspeitar.
né? Uma pessoa que tem uma visão que não está ali 100%, não teria por que não ser 100%, não tem nenhum outro problema de saúde, coça os olhos, faz um exame de reflexo do olho, está lá com uma alteração no reflexo, na medida da córnea também já dá uma suspeita. Então, tem uma série de sintomas e sinais que aparecem no exame normal que nos dá essa dica. Tá? E outra coisa que hoje em dia, como eu disse, já tornando mais comum, ao perguntar para o paciente, você tem alguém na família que tenha ceratocone ou córnea bicuda e tal, muitas vezes ele nos dá essa dica, e aí cabe ao médico investigar. Assim, já para não assustar o pessoal de casa, quer dizer, não é porque às vezes dá uma embaçadinha no olho que a pessoa precisa assustar, né, doutor? A visão naturalmente sofre pequenas oscilações durante o dia, de todo mundo, até quem não tem grau, tá? É aquela dificuldade que é persistente, que não melhora, que você já passou por uma avaliação, de repente, e não ficou muito bem corrigida no óculos, e você sente que está piorando. O pico de incidência é na adolescência, tá? Por volta dos 14, 15 anos, porque nesse período o organismo como um todo está crescendo, e aí o olho também cresce junto e pode deformar com mais facilidade se tiver o estímulo adequado ou inadequado, que seria coçar, junto com a parte da pessoa ter predisposição, certo? Agora, uma coisa que é bastante comum é quando entra alguma coisa no olho ou quando coça, a primeira coisa é a gente esfregar o olho, né? Isso é um veneno, doutor? Na verdade, as nossas mãos não deveriam estar em contato no olho, a não ser para limpá-los, né? Para lavá-los, nossa higiene matinal de repente, né? Infelizmente, a gente faz isso várias vezes ao dia. E em todas elas, a gente está propenso a levar, além de bactérias ao olho, também danificar, ao coçar, estimular que desenvolve de uma forma inadequada. Porque né? o olho é delicado, né, doutor? Com certeza. Ali a gente está, além de todos esses problemas também, né, correndo risco de infecções, até muitas vezes graves. Né? A conjuntivite passa pelo contato, né? A gente leva ela ao olho. Então, tá bem orientado aí que as pessoas não deveriam colocar a mão no olho. Que é uma coisa também que o pessoal fala, é só uma conjuntivite, mas que também pode levar a problemas sérios, esse né? é um problema bem complicado, porque é muito comum no nosso consultório, no dia a dia, a gente se deparar com sequelas de conjuntivite que foram mal diagnosticadas e mal tratadas, ou às vezes nem tratadas. Porque às vezes, como na maioria dos resfriados, por exemplo, ela tem um tempo normal, ela começa, fica ruim, melhora e para. Né? Só que muitas vezes, nesse meio caminho, pode acontecer alguma coisa errada que comprometa e deixe sequelas. Quer dizer, procurar um médico é sempre importante, né? Principalmente nossa visão aqui, né? Quando não tem algo errado, quando você sente algo de diferente no corpo, é um sinal que eles nos dão que pode ter algo errado, tá? Então é importante procurar um atendimento especializado para que veja realmente o que está acontecendo. No caso, então, de pais, é legal ficar de olho nos filhos, para estar coçando muito o olho também? Isso, preste atenção com os sinais. Ela está reclamando de muita sensibilidade à luz, aproximando muitos objetos do rosto, coçando o olho vermelho. Isso não é comum, isso não é normal. Alguma coisa pode estar errada. Então, os pais precisam fazer essa avaliação para verificar o que é que está causando isso. E, se for o caso, está tratando quanto antes. Veja bem, como eu disse, até o próprio ceratocone, quando diagnosticado antes, muda o prognóstico, muda a evolução. Se você for descoberto no começo, o tratamento pode ser muito simples. E mesmo que estivesse evoluindo, existe tratamento para tentar parar essa evolução. Então, por isso, o diagnóstico precoce, como sempre, é sempre melhor. Saúde não dá para brincar, né, doutor? Exatamente. Bom, a gente vai falar também do lançamento de mais uma cartilha, né? Nós já mostramos aqui no Comunidade a cartilha que o doutor Wilson faz junto com o pessoal da clínica lá dele, né? Que é uma cartilha educativa, né, doutor? É um projeto que a gente desenvolveu, que a gente está escrevendo livros infantis que contam problemas de visão. Tá? E esse terceiro foi lançado agora domingo, em comemoração, junto com a comemoração do Dia Nacional do Fusca, e ele fala principalmente do exame de revalidação do Detran, que muita gente confunde com o exame oftalmológico, mas é bem diferente, e também fala sobre catarata. Tá? Então aqui a gente fala de uma forma bem assim ilustrada, divertida desses problemas. E esses livros estão disponíveis para serem retirados na clínica e também até pelo site para download, a parte em vídeo também pelo YouTube, está tudo disponível para quem tiver interesse. Joia. E o pessoal quiser trabalhar nas escolas também, né? Com isso. Livros. A gente, como os outros dois anteriores, a gente distribuiu em algumas escolas. Pretendemos fazer o mesmo assim que as aulas retornarem, né? Mas quem já quiser adquirir o seu também está à disposição, tá? E só, já que é o motivo do livro,
falando da diferença. Pessoal, exame oftalmológico não é a mesma coisa que exame do Detran. Exame do Detran, você vai lá para ver se você tem condições, mesmo que sejam mínimas, necessárias para poder dirigir. Ele não vai diagnosticar nem tratar nenhum problema. Então, se você estiver enxergando, você vai passar, mesmo que não seja o 100%. Agora, diagnosticar, tratar doenças que muitas vezes são gradativas e vão levar a um problema de visão mais sério, é só exame oftalmológico, só exame com médico oftalmologista. Aliás, como fala aí, a catarata é uma coisa para ficar bem ligado também, né? Isso. Catarata é uma doença que acomete principalmente as pessoas com mais de 60 anos e ela é gradativa, a pessoa não percebe. Então é tão devagarzinho que a pessoa muitas vezes chega no consultório, olha, acho que o meu óculos está fraco, não estou enxergando tão bem e tal, você faz o exame e descobre que ela tem. Ou então, para renovar a carteira, a pessoa está lá sentindo tudo bem, chega lá e não vê o que é necessário ver, e aí vai fazer o exame mais profundo e descobre que tem catarata, tá? E vale lembrar que hoje tem até cirurgia gratuita, né, para o pessoal poder ficar com o olho bom de novo, né? Todos esses tratamentos são, de catarata, principalmente, são oferecidos pelo SUS, né? E então está disponível, às vezes pode não ser tão rápido, mas está lá para quem tiver essa dificuldade, procurar para tentar descobrir e resolver o problema. Importante é isso, né? Importante é isso, com certeza. Muito obrigada pela participação mais uma vez, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para outras futuras. Vamos só rapidinho passar o site onde o pessoal encontra a cartilha? Ah, sim. Então, encontra no próprio site da clínica, que é o www.iocc.com.br, ou no site da coleção, que é www.colecãoiocc.com.br. Lá você encontra essa e as outras anteriores. Legal. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.